Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do Papo Artístico, Literário e Científico. E hoje com um gostinho bem arquitetônico. Hoje nós temos aqui a presença desse professor que também é um dos coordenadores do Papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Professor Bruno Guimarães, estamos juntos, pessoal do Sertão, pessoal do Agreste, pessoal da região metropolitana do Recife que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. E é isso aí, o professor Bruno Guimarães, que já veio aqui a outros encontros e voltará. Ele é um dos coordenadores aqui do Papo Artístico Literário. E hoje, com gostinho bem arquitetônico, não é isso, professor? Exatamente. Nós não apresentamos a Roberta, nossa amiga aqui, ó. A nossa amiga Roberta. Roberta Silveira, Roberta professora de Libras. Exatamente. Hoje a gente vai dar uma volta do Recife, vamos dar uma volta, vamos continuar aquela volta dos mercados do Recife, porque nós já visitamos o mercado da Boa Vista no ano passado, no projeto do ano passado, e agora, esse ano, nós estamos visitando o mercado de São José. Lembrar que, no caso, nossa série, a gente sempre alterna aqui, muda a questão temática, como o professor falou, o mercado da Boa Vista e hoje o mercado de São José. Professora Roberta, como é que é mercado, professora, em Libras? Olha aí, mercado. Então é isso aí. Então na tela vocês podem ver aqui, olha o tema, o mercado de São José. Professor, bem interessante a gente lembrar que nessa série a gente debate tanto os bens materiais quanto imateriais, e também as pessoas, né, que fazem e que faz a história em Pernambuco e fizeram a história, né? O mercado que aí é um patrimônio nosso. E é isso aí, professor. Vamos lá, vamos passear, professor, contigo na tela. Tá aí a foto da entrada principal, né? A arquitetura em ferro foi inspirada no mercado público de Grenelle, em Paris. A foto foi tirada pelo fotógrafo da prefeitura da cidade do Recife. Aliás, o nosso material de hoje foi todo baseado no site da prefeitura da cidade do Recife. Então, no caso, são fontes, claro, confiáveis. E é importante lembrar, professor, antes de a gente entrar aqui nessa questão do mercado São José, só uma reflexão. Há prédios que marcam, na verdade, um bairro, né? Marcam a localidade. Olhar o mercado São José, tem que lembrar do centro do Recife. Exatamente. E é uma referência a onde é que fica. Fica próximo ao mercado de São José. Na tela. Está inaugurado em setembro de 1875. O mercado de São José tem arquitetura em ferro, típica do século XIX. A inspiração veio do mercado público de Grenelle, que eu falei anteriormente quando mostrei a foto, né? Em Paris. O projeto é elaborado por encomenda da Câmara Municipal do Recife, provavelmente é porque não temos fontes seguras, tá certo? Mas provavelmente foi encomendada por Victor Lentier, engenheiro da casa à época. O detalhamento ficou a cargo do engenheiro Louis Leger Valtier, contratado também para acompanhar a execução das estruturas de metal que vieram da França. Muitas vezes também chama-se de uma arte nouveau. Nouveau, arte nouveau, art nouveau, certo? Que é justamente essa arquitetura de ferro, esse trabalho do começo do século. Essa coisa robusta, né? E é importante, mais uma vez, lembrar que é um mercado, que é um prédio que marca a questão do centro, não é isso? Exatamente. E próximo nós temos a Penha também, que é outro prédio que poderemos falar. Poderemos. Tá aí na foto a parte onde fica que eles chamam de pedras de peixe, né? Que são boxes que tem balcões onde o peixe é tratado. Praticamente lá só se vende, professor, o peixe fresco, né? É a especialidade. Natura, né? In natura, né? Ele é reconhecido e tombado pelo patrimônio histórico e a construção levou mais de 2 anos. O que é interessante, uma construção tão gigantesca ficar pronta em 2 anos, né? Para a época, com a engenharia da época, foi um feito, né? E saiu atrasado, tá certo? Foi extrapolado o prazo pelo empreiteiro. O construtor dele foi um senhor chamado José Augusto de Araújo, e o custo também foi onerado pelas modificações introduzidas por Valtier para adequar o empreendimento ao clima tropical. Porque lá na França, nós sabemos que nós temos verão e inverno rigorosos, bem definidos. Aqui nós não temos. Praticamente nós temos uma estação chuvosa só, mas sempre é quente. Então ele teve que fazer adaptações e isso onerou o projeto que foi construído pelo senhor José Augusto de Araújo. Algo também importante é lembrar nessa questão toda, mais uma vez, me lembrei
pouco assim, claro, fazendo uma ponte, o mercado de São José, me lembrei da feira de Caruaru, né? Porque no mercado de São José tudo se tem, não é isso? Como na Uhum. feira de Caruaru tudo se tem. Então, Também. essa questão, a quem mora aqui no centro diz, eu quero comprar tal especiaria, condimento, tempero, aí diz, lá no mercado de São José tem, Tem. certo? Inclusive, professor, é importante lembrar que não só temperos, mas também especiarias voltadas para a medicina popular, né? Sim, sim. Nós temos também artesanato. Então, assim, se você quer arruda, né, para perfumar sua casa e trazer Energias, boas energias, se você quer um peixe fresco ou se você quer um gibão de couro, tem no mercado. você encontra lá. E o bolo de rolo O bolo também. de rolo, obviamente. Certo. Então, tudo que há no mundo, há no mercado também de São José, não Ah, é isso? então o mercado, falando um pouquinho sobre como ele é, né, fazendo um recorte do que ele ocupa uma área coberta de 3.541 metros, então é muito grande, né, metros quadrados, tá? Mede 48,8 de frente e 75,4 de fundo. O prédio é formado por dois pavilhões, com 377 compartimentos de diversos produtos, 27 pedras de peixe, que foi aquelas que eu falei, aqueles balcões, né? 34 barracas internas para vender comidas e caldo de cana, professor. Vou dar um pause aí. Eu fui comer uma galinha, a cabidela de lá, que, pelo amor de Deus, eu saí de lá rolando. Continuando. E outras 70 espalhadas pela calçada do pátio. Atualmente são 545 boxes no total. Artesanato em barro, corda e palha fazem do mercado polo de atração turística. É também ponto tradicional do comércio de pescado, como disse anteriormente. Semanalmente são vendidos ali cerca de 1,3 toneladas de peixe e 400 quilogramas de crustáceos. Eu gostaria de lembrar que muitas vezes a gente passa, visita um determinado prédio, no caso aqui o Mercado São José, e o seu entorno, e a gente nem pensa, nem reflete, aliás, sobre a questão do papel econômico, o papel Exatamente. social, quantas famílias ali Vivem trabalham, daquilo. vivem daquilo, e também o seu valor histórico, não é isso? A beleza da fachada. Certa vez, estudante, viu, professor? Conversando com um professor de arquitetura, eu disse assim, Recife é bonita? Ele disse, é. Como é que eu posso provar isso? Eu disse assim, Robson, olhe por cima, veja os prédios, certo? Comece a observar o Recife, comece a observar sua cidade, não só o Recife, mas também a sua cidade, você que é estudante do interior. Então é importante, no caso, como esse prédio, que muitas vezes o estudante, a gente passa no automático e não observa a beleza, e a beleza histórica, não é isso? No caso do Mercado São José, a beleza de ferro, não é isso? Exatamente. Esses dias fomos lá para Limoeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o pessoal de Limoeiro. Que cidade linda, professor. Que cidade linda. Limoeiro aqui pertinho, 1 hora e pouco daqui da Zona gente, da né? Mata, já é o começo do Agreste, né? Exato, exato. Em 1787, o local onde está instalada a Praça Dom Vidal, ou Praça no Mercado do Bairro São José, chamava-se antes Ribeira de São José, né? Ali se mantinha um pequeno comércio de verduras e frutas. Em 1817, o local era descrito assim, um mercado junto de uma igreja, onde são oferecidos montões de raízes de mandiocas, bananas, ananases, cajus, mangas e laranjas. Hoje o mercado comercializa, além do artesanato variado de peixes e crustáceos, charques e outras carnes e cereais. Eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro ponto aqui. Veja só, em 1787, onde está instalada a Praça Dom Vital ou Praça do Mercado, eu gostaria de lembrar aquilo que nós falamos no início, que justamente há prédios que marcam a questão histórica. Onde está tal coisa, como você falou, junto ao prédio tal, nesse caso, o Mercado São José. Aí veja, Praça do Mercado, no bairro de São Exatamente. José. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui é justamente um patrimônio, certo? Material de Pernambuco, que fica na cidade do Recife e que marcou, que marca não só o bairro de São José, não só o centro, mas a questão histórica, ele tem um peso histórico. Então, Porque existia um mercado lá, existiam movimentações, troca de mercadorias e tal, e aquilo ali foi intensificando, intensificando, que terminou virando um mercado. Então veja que a história do mercado começa antes do mercado, entendeu? verdade, as trocas, né? Exato. Olha aí, as trocas, O escambo, a comercialização começa antes do mercado. exatamente. Antes de tornar-se Ribeira de São José,
O local era denominado Terreno dos Coqueiros, depois Ribeira dos Peixes. Pertencia a Belchior Alves Camelos e a sua mulher, Joana Bezerra. Joana Bezerra, aquela mesma, Da né? ponte, Que né? doou por escritura lavrada em 16 de abril de 1655. Então, quase 200 anos antes de existir o mercado, já tinha essa movimentação tal, e Joana Bezerra, junto com seu marido, doaram em 1655 o terreno, ao lugar, né, aos padres capuchinhos. E algo importante é o seguinte, professor, vou fazer uma ponte aqui com o nosso componente, né, com o papo artístico literário. Veja só, mais uma vez, por favor, os slides, certo? Aqui você tem aqui a figura Joana Bezerra, certo? Que aqui, né, isso é um elevado. Então, Joana Bezerra e etc. O que eu gostaria de lembrar é o seguinte, é observar que o nosso papel aqui, e como professor de qualquer componente, é essa questão de preservação da história. Exatamente. Então, aqui, hoje você me traz essa informação sobre o mercado São José. Veja só que antes do mercado, seu mercado, já havia uma história. E essa história tem que ser preservada. E tem Não que é do ser nada. contada. E ser contada é importante. E ser registrada, né? Também, né? Pois é, a gente tem que ver que Joana Bezerra não é só um terminal de ônibus e de metrô. E não tá, o nome dessa mulher não está ali à toa. Ela é um vulto histórico. Ela é uma mulher que teve uma importância para a sociedade pernambucana, né? Tá aí uma fotozinha um pouquinho mais antiga, se eu não me engano é da década de 60, né? Então, assim, ele já estava bem estruturado, tal, já estava bem montado, já tinha sido construído, já tinha passado por algumas reformas, né? No outro slide, passei no outro slide para ver um detalhezinho. Ao longo de 125 anos, né, ele obviamente não está, ele foi preservado a arquitetura original, mas ele teve reformas, né, como a gente pode ver no slide aí, né. A primeira delas foi em 1906. Em 1941 foram substituídas venezianas. Venezianas são aquelas janelinhas que abrem e fecham na horizontal, né? De madeira e vidro por combogás de cimento mais duráveis. E em novembro de 1989, eu era criança na época, professor, e eu vi no jornal local aqui um grande incêndio que destruiu parte do mercado, inclusive danificando a estrutura, né? A obra para a reconstrução durou um ano. Agora, vê que interessante. O mercado no século XIX levou 2 anos com atraso para ser construído com a engenharia da época, e ele aqui levou mais de um ano para poder ser reconstruído com uma engenharia bem mais moderna, né? A obra de reconstrução durou um ano, e em 12 de março de 1994 ele foi reinaugurado com uma grande festa. E em 1998 também ele passou por uma nova restauração. E lembrar que 12 de março é aniversário do Recife. Eita, é mesmo. Certo. Recife e Olinda. Aí, e olha aí os produtos. Um boxezinho, né, com os artesanatos, tudo. E lembrar mais uma vez que também uma questão que o senhor tocou, professor, com esse artesanato, há artesãos da terra. Exatamente. A valorização disso. Inclusive materiais vêm do interior para serem comercializados aqui na nossa capital. Interessante, voltando aqui à questão dos produtos, há produtos que, por exemplo, óleo de dendê, que é mais típico na Bahia, você encontra no mercado de São José. Então, essa é a importância do valor histórico, social, certo? Deste mercado. Vejam só, quantas questões a gente aprende, certo? Com esse tipo, essa troca, esse bate-papo. Hoje nós estamos vendo o quê? O mercado, vimos a troca, o histórico dele, a figura de Joana Bezerra e outras figuras, certo? O papel da história que não pode ser esquecida. Exato. O fato de começar aquela efervescência econômica antes do mercado propriamente existir naquela localidade, né? O fato também de ter tido donos privados, que foi o senhor Belchior e a senhora Joana, que possuíam o terreno e que doaram para a igreja, que posteriormente se tornou o mercado público. Então, todas essas questões precisam ser levadas em consideração na hora de fazer uma análise, né? E lembrar também que será foco em uma futura troca aqui de ideias, próximo de outro prédio famoso, que mais uma vez a Penha, não é isso? Exatamente. E lembrar também que há umas décadas ali havia o terminal de ônibus, que hoje saiu dali, está lá, como é que eu posso, em outro bairro, não é isso? Havia o TIP. Então é importante salientar essa questão.
essa troca, esse conhecimento. Então, mais uma vez aqui, por favor, os slides. Olha aí os produtos da terra. É muita coisa Palha. boa. Então, Já comprou o seu chapéu de palha, professor? Pronto. ainda não, vou Por isso comprar. nós estamos perto do São João. E olha aqui, Uma foto bem antiguinha. Veja que pátio maravilhoso, imenso, né? Uma foto linda. Professor, a fotografia é uma maravilha, né? é o registro, É um né? registro, Uma época. coisa que nós não tínhamos e Mercado. passamos a ter, né? Não, a pena, mais uma vez, é que muitos dados históricos se perdem, né? Por Exatamente. falta de registro. Então, acho que o nosso estudante hoje até tomou um pouco de, entre aspas, de susto ao ver nomes, né, como da Joana Bezerra, entre outros, certo? Então, é o ponto da história. E Recife é uma cidade rica em história, não pode? Muito, muito. Sua cidade também, a estudante do interior. Conta aqui nos comentários a história da sua cidade. E algo importante que eu também gostaria de lembrar aqui ao nosso estudante, muitas vezes nas ruas do Recife e das nossas cidades, nós temos aqui nomes e muitas vezes a gente passa por ali, mas por que Joana Bezerra? Exatamente. Certo? Então, por que daquilo? Então, é importante resgatar esse papel da história. Professor, antes mesmo de a gente chegar ao término, eu vou lançar um desafio. Eu também vou lançar o meu. Lance o seu. O meu desafio é o seguinte: eu gostaria que você, estudante, certo? Ou do Recife, ou da região metropolitana, ou do sertão, do Agreste Mata, você pegue uma rua da sua cidade e vá pesquisar o nome, certo? O nome daquela rua e qual a importância daquele personagem para a história da cidade. Pronto. A minha tarefa que eu vou deixar para vocês é vocês vão escrever um textinho pequenininho, bem escrito, com introdução, desenvolvimento e conclusão, falando sobre Joana Bezerra. Em tempos onde as mulheres continuam sendo vítimas de tantas coisas, onde a luta ainda é tão grande, mesmo tendo conquistado o voto, mesmo tendo quantidade, algumas paridades de armas, mas a vida da mulher ainda é muito difícil na nossa sociedade. E nós precisamos sempre, sempre trabalhar os vultos históricos femininos, professor. Então, a vez agora, aluno, é de fazer uma redação e entregar para o seu professor de história falando sobre Joana Bezerra. Pesquise sobre essa mulher maravilhosa. Não, e algo importante que o senhor tocou, essa representatividade feminina é justamente isso, né? Porque veja só, se nós observarmos aqui no slide, por exemplo, mais uma vez, por favor, aí veja só, olha a época, olha aí, 1655. Então estamos falando de uma personagem feminina, certo? Que doa um terreno, certo? E esse terreno torna-se um mercado de São José, o peso. Então, veja só, e esse mercado que marcou e que marca a história, não só do Pernambuco, como também da cidade, não só de Recife, aliás, do estado, e também, quiçá, do Nordeste, Do Nordeste. certo? O peso. Lembrando que Recife é uma cidade de grande importância para o Nordeste. Então, é aí, estudante. Então, hoje a gente debateu um pouco sobre o mercado de São José. Claro que foi um pouco, mas esse pouco é para você, estudante, pesquisar cada vez mais sobre, não só sobre o mercado, sobre outros prédios e o peso histórico dele. Professor, antes da gente terminar, é só importante lembrar que alguns prédios do Recife histórico, infelizmente, só existem agora em fotografia, né? Que muitos caíram, foram demolidos. Vamos também fazer um papo aqui sobre os prédios que não existem mais, tá certo? Então aí, professor... Gente, até logo, fiquem com Deus, assistam o vídeo, façam a tarefinha e entreguem para o seu professor de história, tá bom? Muito obrigado.